Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu aqui falando dessa tribuna, Vossa Excelência presidindo a presente sessão, o plenário quase que vazio, em plena quinta-feira, um dia depois de uma decisão importante do colegiado do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Parece que as coisas estão ocorrendo no Brasil dentro da normalidade. Mas esse plenário vazio, às 14 horas e 34 minutos, de longe, nem de longe reflete, senhor presidente, a situação em que nós estamos vivendo. A situação da mais profunda instabilidade que eu já vivi em meu país. Da mais profunda instabilidade. Nós não estamos vivendo somente, senhores senadores, senador Capiberibe, senadora Lídice, nós não estamos vivendo só uma crise política ou uma dura, forte crise econômica. Nós estamos vivendo uma crise institucional, senhor presidente, uma crise grave, gravíssima. E eu que vim à tribuna no início dessa semana, na segunda-feira, para relatar aqui da reunião que tivemos de meu partido, o PCdoB, durante todo o final de semana, de sexta-feira a domingo, em que debatemos a conjuntura delicada pela qual passa o país e, ao final, tiramos uma resolução que ela é muito clara, e esse é um entendimento unânime da direção do PCdoB, de que o nome da crise chama-se Michel Temer. Ele é o principal foco, elo da grave crise institucional, econômica, política, ética que nós estamos vivendo no Brasil. E essa crise, por ser também institucional, ora atinge fortemente o Poder Legislativo, ou a Câmara ou o Senado. Ora, chega no Poder Judiciário. Ora, senhor presidente, atinge as mais diferentes esferas do poder público, do Poder Executivo. Então, é um momento de muita gravidade e o Senado, essa semana, foi colocado no centro da crise. Por uma decisão, um dos ministros decidiu, em medida liminar, o ministro Marco Aurélio, afastar o presidente. Na sequência, o Brasil inteiro viu o que aconteceu. Eu tenho minha opinião muito clara a respeito do que aconteceu desde a decisão liminar do ministro Marco Aurélio até a decisão definitiva e final no dia de ontem do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Mas quero dizer, senhor presidente, que tudo decidido no dia de ontem, 6 votos a 3, não foi, senadora Lídice? 6 votos a 3, o que fica claro para o Brasil é que a saída que se buscou foi uma saída negociada, senhor presidente, uma saída negociada, cujos termos da negociação têm que ser explicitados para a nação brasileira. Tem que ser, eu repito, cujos termos da negociação o Brasil não conhece. Sequer nós, parlamentares, conhecemos absolutamente todos os itens que girou em torno dessa concertação ou desse grande acordão. E aí não há nenhuma novidade do que eu estou dizendo, porque ontem ficou absolutamente claro isso e, aliás, todos os meios de comunicação só falam nessa questão, não falam em outra questão. Mas um ponto, senhor presidente, eu quero abordar, porque eu não vou aqui, acho que seria precipitado de minha parte, senador Jorge Viana, vir à tribuna e falar de questões que eu não tenho domínio pleno. Mas eu posso vir à tribuna, sim, para falar que o ponto central de tudo o que aconteceu foi a pauta do governo que está sendo apreciada, debatida e votada no Congresso Nacional, sobretudo aqui no Senado Federal, porque a Câmara dos Deputados já aprovou a PEC 55 e agora agem de toda forma para fazer com que esta pauta seja cumprida e nós cheguemos nós até o dia do início do recesso parlamentar, não só com a PEC aprovada, mas com a PEC promulgada, porque o prazo
que já foi dito, que já foi comunicado à nação brasileira, é que no dia 15 será convocada uma sessão solene para a promulgação da PEC 55. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a decisão de ontem, e os ministros também não fizeram nenhuma questão de esconder isso, vários dos senhores ministros disseram isso, disseram que o Brasil vive um momento de não normalidade, portanto, de anormalidade, e que o Congresso não pode sofrer qualquer intervenção que prejudique o andamento da pauta, que, segundo eles, objetiva e ajudará a tirar o Brasil da crise. E segundo nós, o resultado dessa PEC, os reflexos dela, não tirará, é de que ela não tirará o país da crise, pelo contrário, ela não só aprofundará o problema da nossa economia, como destruirá os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Destruirá, porque a PEC é simples. Ela trata de determinar um limite para os gastos públicos só na parte do investimento em infraestrutura e do investimento nas áreas sociais, educação, saúde, ciência e tecnologia, segurança, construção de estradas, de portos, isso. Os gastos financeiros, que compõem mais da metade do orçamento, esses são intocáveis. Então, veja, o nome da crise chama-se Michel Temer, que convenceu a maioria dos congressistas, deputados e senadores, que ele representava a única saída da crise do nosso Brasil. Era ele a única possibilidade de saída da crise. E passado mais de 6 meses, o que é que nós vemos? A crise se aprofundar. Com o que nós nos deparamos? A cada dia, uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer, ilegítimo, que entrou pela porta dos fundos do Palácio do Planalto. E pior, se nós temos no Brasil a maior de todas as investigações feitas no combate à corrupção, que eu apoio, com exceção dos excessos, obviamente, das ilegalidades cometidas, mas eu apoio. Se nós temos isso tudo, o que é que nós temos? Por outro lado, a presidente que tiraram nenhum envolvimento e nenhuma denúncia e nenhuma delação. Este que aqui está, além de todo o envolvimento em várias delações, o que fez ele agora recentemente? Interferiu numa decisão ministerial, tentou fortemente, e ele mesmo reconhece isso, ele confessou o seu crime, interferindo numa decisão governamental pública para ajudar seu amigo e, à época, ministro Gedel Vieira Lima. No caso que todos sabem, do Lavi, um empreendimento imobiliário que favorecia ao senhor Gedel Vieira Lima. E ele veio a público, chamou uma coletiva em pleno domingo, 12 horas, para dizer que não, que ele só interferiu no problema para resolver divergência de órgãos. Isso não era verdade. Ele foi desmascarado no dia seguinte, não havia divergência nenhuma, nem entre um órgão e nem entre órgãos diferentes. Havia, sim, uma decisão clara, objetiva do IPHAN de embargar a obra tal qual queriam construir, acima de 13 andares, onde Gedel Vieira Lima tem um apartamento. As gravações estão aí. Uma gravação mostra claramente Michel, um secretário, acho que é de assuntos jurídicos chefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, conversando com o ex-ministro Calheiro e dizendo que ele sabia qual era a saída, que a única coisa que o ministro Calheiro deveria fazer era enviar o processo para a AGU, que a AGU resolveria do jeito que o presidente pediu e que esse era um pedido do presidente Michel Temer. Isso é um crime e é pior, senhores senadores, um crime confesso. Por isso que hoje eu tenho aqui uma bela foto, senador Jorge Viana. Hoje, mais ou menos 11h30 para as 12 horas, várias lideranças, cidadãos e cidadãs brasileiras, vários juristas protocolaram na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. E desta vez um pedido claro, um pedido objetivo, um pedido com amparo na legislação brasileira, em relação a um crime que é confesso. E veja aqui, senhor presidente, quem recebeu
Quem recebeu, senadora Fátima, nós estávamos lá ao lado dessas várias lideranças que atuam em entidades como União Nacional dos Estudantes, como MST, como Central Única dos Trabalhadores, Intersindical, a NPG dos profissionais liberais, ou seja, os estudantes, enfim, várias entidades. Quem foi receber? O secretário-geral da mesa, que nem deputado secretário-geral da mesa, porque nem o presidente e nem um único deputado membro da mesa diretora teve a coragem de sentar na cadeira, como fez Eduardo Cunha contra a presidenta Dilma, para receber o pedido de impeachment. E aqui eu quero dizer repetir o que falou um dirigente da Central Única dos Trabalhadores. Disse o seguinte: se nós tivermos no Brasil um impeachment sem crime, por que não vamos ter agora um cujo crime está bem estabelecido? Não podemos deixar que fiquemos sem impeachment quando há claro e estabelecido um crime. Então, é esse o país que nós estamos vivendo. É esse o país que nós estamos vivendo. Um país conflagrado. Um país que não pensem os senhores que essa decisão de ontem do Supremo vai resolver para tirar a nação da crise. Não vai resolver. Senadora Vanessa. Não vai resolver, não vai. E agem da forma como agiram hoje, senadora Fátima. Abriram a discussão da PEC e fecharam imediatamente, não dando tempo nem a nenhuma senadora, nenhum senador se inscrever e fazer discussão. Se a maioria daqui não quer discutir, uma minoria quer e quer, no mínimo, ter esse direito. Fizemos uma questão de ordem regimentalmente clara e fomos tratados com total ignorância porque somos minoria. Não, o Brasil não vai à frente com esse presidente que aí está, mas não vai à frente. Por isso que nós estamos fazendo uma campanha, senadora Lídice, por eleições diretas. O Brasil não suporta mais ser dirigido por quem entrou lá, e o nosso colega disse, tem que ter uma pausa na democracia para estancar a Lava Jato e para aprovar essas medidas antipopulares. O que é a reforma da Previdência? O que é? Eu tenho falado muito aqui das mulheres. Isso é uma agressão a nós mulheres. Eles sabem e reconhecem que nós temos a dupla, tripla jornada de trabalho e nos tiram esse direito. E eu sei por que mandaram igual. Sabe por quê, senadora Fátima? Querem negociar, dar espaço para o Congresso negociar uma diferenciação menor do que a atual de 5 anos. É isso. E por isso jogam na tese do pior cenário para que o cenário ruim seja aprovado. Então, senhor presidente, eu quero agradecer, senador Jorge Viana, agradecer a Vossa Excelência a paciência que me concedeu um tempo além daquilo que eu dispunha para que eu fizesse esse pronunciamento, que muito mais do que um pronunciamento eu considero um desabafo. E quero dizer que eu estou muito triste de conviver aqui no Brasil, de estar aqui e neste Congresso, convivendo com tudo que nós estamos convivendo nesses últimos dias. Muito obrigado, senhor presidente.